encarnados, desencarnados, mais uma vez com alegria a gente retorna a casa, gratidão pela paciência, consideração de continuar nos convidando, apesar de toda a distância, né? Mas estamos aqui, graças a Deus, conseguimos chegar. Normalmente quando a gente avisa que não vai dar, a gente chega mais cedo, parece até que a gente, né? Eles deixam a gente sem graça, né, Grione? Aí a gente chega mais cedo, não, mas você ia chegar tarde. Pois é, então, a gente chegou mais cedo. Então conseguimos vencer o horário hoje. Meus irmãos, antes da gente começar a entrar nesse tema, nós vamos cantar uma música, porque nós utilizamos a música como ferramenta de trabalho. Então, quando nós executamos a música, vocês doam aqueles fluidos que a gente precisa, e aí a gente vai discorrer sobre o tema com mais facilidade, porque a gente vai abordar um assunto que todo mundo conhece e que a gente tem bastante dificuldade nessa esfera, que é a esfera de relacionamento, né? Doméstico. Então a gente vai cantar uma música e depois a gente começa a conversar sobre o assunto. Vamos lá. Tá, eu boto aqui. Seja como uma raiz, firme o ideal, siga o seu destino, ame a quem puder amar, dê a mão a quem chamar, tire a pedra de você e veja o sol nascer. Pare e faça uma canção, abra o coração que ele ajudará. Veja como é linda a flor, sinto o cheiro do amor. Seja irmão do seu irmão, Cristo é nosso pão. Ser fundo, o mais fundo ser, o desejo do mais débil ser, ter a paz que finge ter, o mais puro e inocente ser. Ter alguém que pinte o sol, que acorde as manhãs, ver o artista que criou e amar como ele amou. Obrigada. Então, vida em família. A gente vai começar a fazer algumas perguntas, que fica mais fácil, pergunta e resposta para a gente mesmo, a gente fixa melhor. Então, a gente vai fazer uma pergunta aqui. Qual será o motivo da existência da família? Será que o motivo é humano ou é divino? Será que a família é criação humana? Ou ela é criação divina? Para a gente refletir sobre isso, vamos pontuar algumas coisas. Não existe ex-pai, ex-mãe, ex-filho. Não tem isso aqui. Nasceu é pai, é mãe, perto ou longe vai ser pai e mãe, vai ser filho,
vai ser primo, vai ser avô, avó, então não tem ex. Se não tem como desfazer isso, é criação divina. Então, sendo criação divina, nós precisamos compreender que nós fomos convidados a participar desse banquete por Deus. E nós temos responsabilidades dentro dessa esfera. E essas responsabilidades não devem ser deixadas de lado. Porque o primeiro local que nós vamos aprender e desenvolver e praticar relacionamentos é no âmbito familiar. É ali que começam ou recomeçam as nossas experiências terrestres. Então a família ela é a base da sociedade de todos nós. Por mais que a gente deixe de lado, muitas das vezes, se aborreça, por mais que seja difícil o âmbito doméstico, a família ela é essencial para a nossa evolução. Sabendo disso, nós vamos fazer umas outras perguntas. Por exemplo, como é que nós estamos dentro de casa com os nossos familiares? A nossa parte íntima. Porque a gente se fere, né? Imperfeito com imperfeito, de vez em quando vai ter um desentendimento aí, né? Que a gente quer que o outro seja perfeito sem ser. Isso aí é utopia. Então a gente quer sonhar com a felicidade suprema sem trabalhar para a construção dessa felicidade. Nós queremos ser quem somos, da maneira que somos, ser compreendidos, aceitos, perdoados. No entanto, quando essa condição é transferida ao outro, a gente não quer fazer. Então, todos nós precisamos aprender ou lembrar que nesse jogo de convivência, nós estamos convivendo com pessoas com dificuldades morais iguais à nossa, as nossas. Então, se nós temos imperfeições morais, o outro que convive conosco também tem. Segunda fase evolutiva do planeta, mundo de provas e expiações, certo? Qual é a característica planetária? É a imperfeição. Então, como é que nós vamos cobrar do outro aquilo que a gente não dá conta de fazer? Ser compreensivo, tolerante, constante, probo, amoroso, simpático. Se nós não somos assim o tempo inteiro. E às vezes, quem causa dificuldade doméstica somos nós. Exigindo do outro aquilo que ele não tem condições de dar. E muitas das vezes nós somos os maiores cobradores, esquecendo que a gente tem a nossa responsabilidade, a nossa tarefa. Às vezes a gente confunde a responsabilidade familiar com manutenção econômica financeira. A família e o relacionamento está muito acima de todas as questões materiais. Todas. Então achar que porque nós estamos sustentando a casa, pagando as contas, é o suficiente para manter uma família, meus irmãos, nós estamos completamente equivocados e ainda não compreendemos a mensagem de Jesus. Porque o amor vai muito além das criações do homem. E a gente precisa entender isso. Então, quando nós estamos convivendo com esses entes, muitas das vezes são situações muito complexas, difíceis mesmo, conflituosas. Mas por quê? Quem são esses espíritos que estão debaixo do nosso teto? Quem somos nós misturados aí debaixo desse telhado? Quem somos? Então, quando temos muita dificuldade no relacionar, certamente são nossos irmãos do passado com os quais nós tivemos dificuldades e precisamos agora resolver isso. E não continuar acentuando essa dificuldade. Então, esse irmão, que é difícil, a gente não consegue se entender, um fala uma coisa, o outro entende outra. Por quê? Por acaso?
com temperamentos fortes, por acaso? Como é que a gente se educa? Passando pelas situações. Como é que a gente desenvolve aptidões? É na prova, é na forja. E aonde é a forja? Onde começa? É dentro de casa. Então, se a gente não melhora o nosso relacionamento dentro de casa, como é que lá fora vai ser diferente? Como é que a gente vai ter um mundo maravilhoso, cheio de amor, se dentro de casa nós temos dificuldade de plantar esse amor que a gente espera receber do mundo? Francisco, nosso irmão querido, Francisco de Assis, na sua oração, ele nos lembra que é dando que se recebe. E muitas das vezes a gente quer receber o tempo todo. Receber carinho o tempo todo, afeto o tempo todo, auxílio o tempo inteiro, colaboração. Mas o outro também tem limites, assim como nós temos. Então, essa reflexão é para todos nós, sem exceção. Ou melhor, com exceção dos anjos encarnados e desencarnados também. Esse a gente exclui aqui do contexto. Mas nós outros estamos aí, com essas dificuldades e necessidades de transformação. A gente vem muitas das vezes buscar auxílio querendo se livrar do problema. Não existe anjo. Não existe espírito de luz. Não existe espírito de escola superior, seja qual o nome que a gente queira dar, que não saiba resolver situações no âmbito terrestre. Espíritos elevados sabem resolver situações. E essa sapiência, ela vem justamente das experiências que cada um deles teve ao longo da sua existência e ainda continua tendo. E a gente, no nosso dia a dia, a gente quer se livrar dos problemas. Ao invés de compreender que a existência deles é um convite ao aprendizado. Dificuldades, situações desafiadoras são convites ao aprendizado. É isso. Então fugir vai ajudar? Não. Como é que a gente vai aprender? Um dia todos nós seremos anjos, com certeza. Mas para chegar a isso a gente vai ter que ter aprendido muita coisa. E fugir dos problemas não é o caminho, não é a solução. Então a gente precisa olhar o problema como uma escola. O que isso me apresenta? O que esse relacionamento me indica? Qual é o convite que está sendo feito agora? O que é que nós precisamos aprender com esse relacionamento? O que isso está me sinalizando? É isso. E normalmente a gente exclui. Filho problemático, exclui. Marido com problema, exclui. Esposa com problema, exclui. Genro, nora, enfim. Aonde tiver dificuldade, a gente cada vez mais distante. E as nossas questões emocionais, como é que nós vamos resolver fugindo? Porque nesse trato desafiador, a gente coloca muita coisa para fora, né? E a gente só tem a oportunidade de colocar essas coisas para fora quando alguém provoca. Porque nós temos uma tendência de achar que nós somos muito bons e o ruim é o outro. Normalmente o nosso parâmetro é esse. O outro é que é ruim, o outro é errado, o outro é atrasado, a gente não. Mas quando a gente está nessas situações desafiadoras, muitas das vezes conflituosas, nós vamos colocar para fora tudo aquilo que abunda na alma. Sabe aquela história, ninguém dá daquilo que não tem? Pois é, então, quando a gente está estressado, a gente vai dar daquilo que a gente tem. E é aí que começa o processo de autoconhecimento. Porque ao contrário do que a gente se imagina, muitas vezes a gente se acha muito anjo, muito bom, muito solidário, muito tudo, mas na hora que a gente é provocado, é que a gente vai saber se é isso mesmo. E aí a gente vai perceber que tem um monte de sombra ainda dentro de nós que precisam ser transformadas em virtudes.
E que não fossem essas situações, nós não saberíamos. Então aquela história de que ele ou ela me faz perder a paciência é um erro. Porque, na verdade, eu é que não tenho paciência. E quando a gente é provocado, a gente percebe que não tem. Então, meus irmãos, esses irmãozinhos lá que são nossos calcanhares de Aquiles, são nossos oportunizadores de progresso. Então a gente vai cantar mais uma música agora, aqui com a Crema. Nós vamos para aquela chamado. Vamos cantar o chamado. E agora a gente vai lá na nossa casa, fazer aquele exercício que a gente sempre gosta de fazer. Nós vamos trazer os nossos irmãos, aqueles que a gente tem mais dificuldade de relacionamento, para cá. Porque ninguém é feliz sozinho. A gente se precisa. A gente está mergulhado, encarnado em coletividade. Não é por acaso. A gente só evolui assim, convivendo. Então vamos trazer esses irmãos que nós temos dificuldade de relacionamento e vamos imaginar um relacionamento diferente, dizendo a esse irmão, a essa irmã, eu te perdoo e me liberto. Eu te perdoo e me liberto. Porque aquele que perdoa, liberta a si mesmo das dores, ressentimentos, das tristezas, das mágoas. O outro é com ele. Mas aquele que perdoa, assume uma qualidade de vida infinitamente melhor. Então, enquanto isso, a gente vai cantando, a gente traz esses irmãos queridos, que se ainda não são nossos amigos e amados do coração, um dia com certeza o serão. Então ele veio e disse: já é hora de seguir, e indicou o caminho tortuoso, mostrou as pedras e os espinhos, e quando viu assolava nossos corações, nos fez olhar o sol atrás dos montes, só disse: confiem e vão. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado. Voltamos à terra-mãe que nos abriga. Por seu amor haveremos de amar, e ao final da luta ele haverá de estar nos esperando. Erguerá a voz ao Pai num hino, e então dirá: eis os teus filhos, enfim, em paz. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado, porque ninguém resiste ao seu chamado. Todo mundo aí? Tudo certo? Então vamos nós. Continuemos. A jornada, ela é infinita. O nosso programa reencarnatório não é um projeto, é um programa que às vezes envolve várias encarnações para que a gente resolva uma situação.
E às vezes a gente quer resolver agora, nessa encarnação, ou então em alguns dias, ou às vezes imediatamente. No campo dos sentimentos, não é assim. Tem tempo, tudo tem tempo. E às vezes a gente quer que o amor se manifeste naquele momento que nós achamos o mais adequado. Não funciona dessa forma. Tudo e todos têm o seu próprio tempo. Quanto mais nós entendermos isso, melhor fica o nosso relacionamento. Relacionamento doméstico precisa de investimento. Nós precisamos qualificar esses relacionamentos para que a gente consiga viver melhor. Quando a gente está trabalhando, a gente investe nisso. Faz curso, faz aprimoramento, faz um monte de coisa para melhorar, para que a gente permaneça no campo de trabalho, no mercado de trabalho. No relacionamento doméstico, familiar, é a mesma coisa. A gente precisa investir para melhorar, para ficar bom, para ser cada vez melhor. E não só esperar, não, cheguei, tá bom, tá aqui, estamos juntos, tá tudo certo. Não é suficiente. O aprendizado ele é constante. Os desafios também. E quanto mais preparados nós estamos, melhores nós lidamos com esses desafios do dia a dia. Então a gente vai se ressentir menos, a gente vai ficar até aborrecido, emburrado, mas daqui a pouco vai passar, aquilo vai aliviando, daqui a pouco a gente joga fora e vê que não vale a pena carregar rancor e ressentimento. Isso adoece a gente. Isso empedra. Isso vira um monte de doença. Não vale a pena. Então, se nós sabemos que o ressentimento e o rancor adoecem o nosso corpo físico, a nossa alma também, por que permanecer insistindo, carregando esse peso desnecessário? Isso adoece. Afasta a gente um do outro. Afasta os nossos corações, amargura as nossas vidas. Não vale a pena. Errar, todos erramos. Ah, mas eu não faço isso que ele fez ou ela fez. Tudo bem. A gente pode até não fazer mais. Mas a gente só tem essa encarnação? Essa é a nossa primeira encarnação? Não. Essa é a nossa melhor versão. Isso é verdade. Mas não é a primeira encarnação. Nós tivemos outras experiências, outros corpos físicos, outras situações com essas pessoas que nós vivemos hoje. Estamos de corpo físico diferente? Estamos, mas o espírito é o mesmo. Então, muitas das vezes nós erramos com esses que nos cobram hoje. Às vezes nós abandonamos, ferimos, maltratamos e vem novamente nesse contexto familiar para que a gente consiga se amar e se perdoar. É treinamento, meus irmãos. Ninguém aprende a amar assim, mágica. É assim, é convivendo, é perdoando, é assim que a gente vai aprendendo a perdoar. A perdoar e a melhorar o nosso estado íntimo. Então a gente vai fazer uma pergunta. Se essas coisas que a gente carrega aí no coração, essas lembranças ruins, que a gente não perdoa os nossos irmãos ainda, que a gente vai começar, se elas fossem tão boas, por que a gente fica tão mal então? Tão triste, tão amargurado, chateado, aborrecido, pesado. Se é tão bom, por que a gente fica assim? Então não é, né? Então está na hora da gente deixar essa mochila aí, essa coisa pesada, que não tem finalidade nenhuma a gente ficar carregando. E seguir. Aceitar o convite de Jesus. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E na oração, que foi o Cristo que nos ensinou, ele diz assim: Senhor, perdoa as nossas ofensas
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A prece. Nós fazemos o Pai Nosso. E a gente precisa abrir mão desse orgulho. É o orgulho que dificulta o perdão dos nossos irmãos. Mas a gente vai abrir aqui um parêntese. Se nós estamos vivendo relacionamentos que as nossas vidas estão correndo risco, nós vamos repetir. Se nós estamos vivendo relacionamentos onde a nossa vida está correndo risco, façamos uso da força policial, do auxílio da justiça e, em outro momento, certamente, nós teremos outras oportunidades mais seguras para resolver questões com esses irmãos. Então, em momento algum, nós estamos dizendo aqui, fique em risco. Não, meus irmãos, por favor, não é isso. Então, a gente abriu esse parêntese aqui para esclarecer. Agora, o que nos move, nós precisamos estar atentos a isso. Aí é que é o treinamento. Não deve ser o ódio, o rancor e o ressentimento. Esse é o treinamento. Então, aquele que errou e que precisa reparar esse erro diante da justiça, precisa ser feito. Isso não é desamor. O que nos move, o sentimento que nos move, é que nós precisamos estar atentos. É esse que a gente tem que qualificar. Então, dito isso, voltamos aqui à nossa parte familiar, do entendimento doméstico. Nós precisamos nos doar, cobrar menos, compreender mais, fazer o melhor, sem esperar que o outro nos dê de volta. Ele tem que fazer isso, ela tem que fazer aquilo, ele tem que me dar isso, ela tem que me dar aquilo. Uma troca, é doação. Amor é diferente de tudo aquilo que é material que a gente conhece. Se a gente der esse microfone, eu fico sem. Se der o violão, eu não consigo tocar. Mas amor não. Amor, quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Não necessariamente da pessoa que a gente está doando, não. Mas como o amor ele é um sentimento divino, ele preenche o doador. É só começar, é exercício. E daqui a pouco a gente começa a ficar pleno, mais cheio, mais feliz, mais satisfeito. Às vezes não sabe nem por quê, é amor. Doando. Quanto mais doa, mais vem, mais se preenche. Mais felizes nós nos sentimos, melhores nós ficamos, mais de Deus nós nos aproximamos. Então, meus irmãos, a gente agradece o carinho e a atenção de cada um, o esforço de estarmos aqui essa noite tocando num assunto tão delicado, que às vezes dentro de casa a gente sabe que é um campo de guerra, mas esse campo de guerra há de se transformar em um campo de paz. E nós não fomos convidados a participar desse banquete com esses irmãos por acaso. Essa família que nós temos, que nós estamos inseridos, é o melhor grupo necessário para a nossa evolução. A família, ela nos auxilia no processo evolutivo, individual e coletivo. Então, a gente agora vai encerrar com a oração de Francisco, lembrando aí da nossa tarefa de doação. Francisco foi doação, foi amor. No início era um farrista, adorava festas, e ao longo da sua encarnação ele foi se transformando. E no final, ele era o pobrezinho de Assis, cego, com lepra, com hanseníase hoje, sentindo dores, mas falava sempre da perfeita alegria. Comia só do que doavam. As roupas que ele utilizava eram farrapos. No entanto, com todas essas dificuldades físicas, passava frio, fome, perseguições. No entanto, o pobrezinho de Assis doava muito e preenchia aqueles corações sequiosos de amor. E mais, ele vivia pleno desse sentimento de Jesus.
misericórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Obrigada. Gratidão. Obrigada.